Oi, pessoal, boa noite. A gente trouxe para vocês um pouquinho sobre a tecnologia e inteligência artificial. Pode passar, Andriele. A Andriele e eu vamos mostrar para vocês alguns. Tá indo, não? Agora foi. Pronto. Travou. A Andriele e eu vamos mostrar para vocês alguns dos principais tópicos, né? Que a gente extraiu tanto do material que o professor mandou para a gente, quanto de algumas fontes externas. E aí a gente vai fazer uma breve introdução, né? Vamos definir a inteligência artificial, alguns termos relacionados a esse tema, essa tecnologia aplicada nos empreendimentos e na engenharia de produção, algumas tendências de consumo e alguns pontos de atenção, né? E possíveis falhas desse tipo de tecnologia aplicada nos negócios. Pode passar. E aí a inteligência artificial mostra como será a terceira era da computação, né? E se trata basicamente da capacidade que uma máquina tem para desempenhar funções cognitivas, tão bem quanto os próprios seres humanos. E aí uma das diferenças, né, que a gente consegue identificar a uma primeira vista é que na inteligência artificial ela funciona com uma certa abrangência, né, uma certa limitação dos dados, enquanto que um ser humano ele consegue desenvolver novas tecnologias e ter uma criatividade muito além, né, do que a inteligência artificial. E aí essas funções envolvem a percepção, o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas, a compreensão contextual, realizando inferências e previsões, além de exercitar a criatividade, né, propriamente dita. E aí entra a questão de a melhoria, né, dentro dos processos industriais, dos serviços, quando essas máquinas são capazes de gerar o rendimento das colheitas, gerenciar a cadeia de suprimento, recomendar produtos, entre outros exemplos que a gente pode citar aí. E, além disso, a inteligência artificial consegue... Eita, vai descarregar, ó. Não. É só porque estava travando muito, aí eu fui mexer aqui no cabo. Ah, tá. Tudo bem. Pronto. Aí, além disso, a inteligência artificial consegue prever como os clientes de um call center, por exemplo, são humorados, né? Ajudando a evitar situações desagradáveis, como quando você liga para o cliente, ele está tão insatisfeito que não se devia realmente entrar em contato com aquele cliente, né? E manter uma certa cautela em relação a isso. Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre a origem, normalmente tem se falado de inteligência artificial desde os anos 40, anos 50, devido à questão do desenvolvimento de computadores um pouco mais rápidos, mas naquela época, né, era ainda muito lento. Então, nos anos 50, anos 60, assim, com um avanço um pouquinho mais do surgimento de computadores um pouquinho mais rápido, começou a avançar essa percepção, né, de inteligência artificial, de evolução nos computadores e na programação. Nos anos 70, teve uma divulgação, né, de uma possível máquina com inteligência artificial que ela tivesse a capacidade de armazenar de forma mais eficiente e processar dados mais rapidamente. E na década de 80, a expansão de alguns algoritmos apresentaram algumas técnicas de deep learning. Então, nos anos 90, assim, aqui é basicamente o que evoluiu, né, da percepção de inteligência artificial nos anos 90 até 2010, né? Nos anos 90, segundo o Rich, né, a inteligência artificial é o estudo de como fazer computadores realizarem tarefas para as quais, até o momento, o homem não faz melhor, né? E já em 2010, segundo Ribeiro, né, a inteligência artificial é uma ciência multidisciplinar que busca desenvolver e aplicar técnicas computacionais que mudem o comportamento humano em atividades específicas. Então, assim, desde o surgimento dessas décadas, foi se aumentando um pouquinho e evoluindo um pouquinho a percepção de inteligência artificial, né? Há algumas linhas de pesquisa, né? A linha de pesquisa conexionista, né, que é uma simulação em neurônios e em algumas de suas ligações. A simbólica, que é uma simulação do comportamento inteligente através da linguagem, como se vê aqui a questão
de um comportamento, digamos assim, a evolutiva, que seria a observação de mecanismos evolutivos encontrados na natureza. E agora a Amanda vai falar um pouquinho de alguns termos. Pronto, a gente, quando foi estudar, né, o material que o professor disponibilizou, realmente tinha muito conteúdo sobre inteligência artificial, e a gente trouxe os dois principais, assim, que geralmente estão mais em alta, né, nos debates sobre esse tema, que é a machine learning e a deep learning. A machine learning é o aprendizado de máquina, né? E basicamente, como o próprio nome já diz, pode passar, André. Existe essa tecnologia ensina máquinas a trabalharem de forma semelhante ao ser humano. Para fazer com que uma máquina aprenda a se comportar de tal forma, ela precisa ter uma quantidade ideal de dados, né? E geralmente essa quantidade é em grande volume. Então, assim, dependendo do projeto que se queira fazer, em torno de, assim, no mínimo 5.000 dados unitários para que o resultado dessa tecnologia seja satisfatório e dentro de uma margem de confiabilidade boa, né? E aí, a partir de Big Data, né, que são os conjuntos de informações conectados entre si, as máquinas conseguem identificar padrões de dados e, a partir disso, conseguem criar conexões entre esses dados, para que se possa aprender e executar uma tarefa sem a ajuda necessariamente, né, manual de um ser humano. E aí, se feito de uma forma correta, essa tecnologia consegue reduzir drasticamente as chances de ocorrência de erro, né? Além de análises estatísticas, né, serem finalizadas de uma forma mais precisa. E aí acontece que, quando isso é bem feito desde o início, o resultado entregue em um determinado processo, aplicando a inteligência artificial, é bem mais interessante, né, e entrega um valor bem mais alto ao que se está querendo executar. E a machine learning, ela pode ser separada em duas principais categorias, né, que são a supervisionada e a não supervisionada. E como o próprio nome já fala, os algoritmos supervisionados são aqueles em que o ser humano precisa interagir, né, realmente ali, controlando a saída e a entrada de dados e interferir no treinamento da máquina, né. E aí ele precisa ajustar, né, alguns parâmetros dentro dessa máquina, dependendo do que seja necessário. E os não supervisionados são aqueles algoritmos que utilizam a deep learning, né, que já é esse segundo termo que a gente, né, mencionou aí, destacou, ou seja, a aprendizagem profunda. Deep learning seria a aprendizagem profunda. E esse tipo de tecnologia processa tarefas complexas, sem o treinamento do ser humano. E geralmente se trata de redes neurais muito complexas, para que seja possível o aprendizado autônomo da máquina. Aí, o aprendizado profundo, né, a Deep Learning, é uma área relativamente nova, né, quando comparada a outros estudos. E nessa área, os programadores usam algoritmos especiais de aprendizado profundo, unindo um enorme, assim, é realmente um enorme conjunto de dados, para que as máquinas consigam criar as conexões e gerar o produto que se deseja. E essa tecnologia pode classificar essas informações que não estão estruturadas e dar um sentido a um texto, né, por exemplo. E o crescimento dessa nova tecnologia significa que cada vez mais os processos serão automatizados, como o reconhecimento facial, né? Já que se um computador entende uma imagem uma única vez, ele passa a reconhecer essa imagem em outras situações, mesmo que essa imagem esteja parcialmente detectável. Então, assim, a gente trouxe alguns tipos, né, de aprendizagem profunda que a bibliografia pesquisada citou, né? Deixa eu ver se eu consigo dizer o nome. É o Convolutional Neural Network, né? O CNN, que é um tipo de inteligência mais utilizada para reconhecer imagens. Então, nos negócios, as CNNs são usadas para reconhecimento como anomalias em imagens médicas, produtos defeituosos em uma linha de produção, e aí a gente já pode citar um exemplo dentro da engenharia de produção, né, dentro de uma indústria. Controle de pragas nas plantações, na segurança também é outro exemplo.
entre várias outras aplicações, né, facilitando muito mais aí o dia a dia, né, de várias outras áreas. E o Current Neural Network, que é o RNN. Eles são bons em modelar dados de sequência para previsões. Então, nos negócios são utilizados no reconhecimento de voz e na tradução de idiomas. E, geralmente, a gente aplica esses sistemas em assistentes digitais para criar legendas em imagens e gerar narrativas, né? Além de relatórios e dados estruturados. Você pode passar. Aí, a gente trouxe... Andriele? Toma. Pode passar. A gente... Você voltou, no caso. Pronto, aí. A gente trouxe esse exemplo que eu achei muito interessante, né? Que o material do professor até citou. Quando eu li, eu fiz assim, nossa, eu vi isso aqui em algum lugar. Aí eu lembrei que eu já tinha visto esse filme e realmente é um filme muito bom, que fala, né, da inteligência artificial. Basicamente, se trata de um jogo, né? É baseado em inteligência artificial. E aí, nesse jogo, a gente tem os jogadores online, né? Pessoas reais, e os personagens que são tipo personagens de cenário. Eu esqueci como é que fala a palavrinha, mas Se fosse são um avatar, personagens... né? Como se fosse um Como se fosse avatar. um avatar, exatamente. E aí, esses avatares, um deles meio que se rebela, ele cai na real e começa a desenvolver um pensamento próprio, um tipo de inteligência própria. E a partir desse pensamento, desse avatar, ele consegue influenciar todos os outros e eles conseguem raciocinar de uma maneira única, né? Sem precisar de um ser humano. E aí a inteligência artificial né, basicamente age no filme todo, né, em toda a história, em toda a narrativa. A gente trouxe essa frase que foi dita por esse avatar, que ele diz assim: posso não ser real, mas por um segundo ali eu me senti bem vivo. Guy, no filme Free Guy, o nome dele é Guy. Aí a gente trouxe o trailerzinho do filme, só para vocês verem como é legal, e se vocês puderem assistir também, você pode colocar, André. Tá. Rápida. Estão dando para escutar? Sim. Pronto, André, ele pode tirar já, só para mostrar pro pessoal. Mas, assim, ele tinha uma vida totalmente robotizada. Todos os dias ele fazia a mesma coisa, todo mundo fazia a mesma coisa, e ninguém se perguntava o porquê disso. Aí teve um dia que deu
que aí ele passou a pensar realmente sozinho. E aí esse é um exemplo, né, da inteligência artificial. Pode passar. Aí é um exemplo, né, na indústria de como essa tecnologia pode ser útil, né, dentro dos negócios. A gente trouxe esse exemplo do material também que o professor disponibilizou. E aí eles, né, colocaram lá, né, no caso, que durante a pandemia, né, à medida que a pandemia crescia, as pessoas foram obrigadas realmente a pensarem digitalmente em um tempo muito curto. E isso fez com que tecnologias até já existentes, né, como por exemplo o Google Meet, já existia, mas a gente não tinha o hábito de usar. E hoje em dia a gente usa assim praticamente que para tudo. E aí a gente passou a pensar digitalmente em um tempo muito curto. E aí essas tecnologias começaram a ser utilizadas por empreendedores e consumidores, e isso fez com que esses consumidores confiassem ainda mais nos serviços de internet, fazendo com que os trabalhadores de armazém deixassem seus empregos, né, já que não haveria mais a necessidade do atendimento presencial. E por isso as máquinas, né, estão fazendo um papel importante para a produção, já que os consumidores continuam comprando online e devem investir, isso é uma previsão para esse ano, aproximadamente 36 bilhões de dólares em automação, né, de acordo com a pesquisa Interact Analysis, eu não sei falar inglês, perdão, mas enfim. Aí pronto, esse é um exemplo, né, de aplicação na indústria. Pode passar. Vou falar um pouquinho agora, né, segundo o Teixeira, o IA ele revolucionou diversas áreas, né? Porque até então a gente imaginava que as áreas seriam mais de matemática, tecnologia, mas ele revoluciona tanto a psicologia quanto a linguística, como as mais variadas áreas da nossa vida, né? Como a gente falou anteriormente. E aí vem sendo uma ameaça, digamos assim, vem considerado uma ameaça ao monopólio humano da inteligência, porque até então nós, seres humanos, somos detentores, e o que nos torna único, né, é essa inteligência, criticidade, sentimentos, emoções, que agora pode ser ameaçada com a inteligência artificial. E aí, falando um pouquinho sobre tendências de consumo, né, alguns casos, no caso da psicologia, a IA pode agora medir, né, biomarcadores que sugerem o estado emocional de uma pessoa, como, por exemplo, agitação, tristeza ou vestigem, e destacar com precisão a emoção humana que é, no caso. Por exemplo, um automóvel que se utiliza de tecnologia afetiva para detectar o estado emocional de um motorista, como sonolência, raiva na estrada ou coisa desse tipo. Então, a, a inteligência artificial já está conseguindo detectar as emoções humanas. Um outro ponto é o treinamento de máquinas, né, para o futuro, que a tendência é a gente treinar as máquinas para elas mesmas exibirem essas emoções, né, que é o que torna nós seres humanos únicos, seria demonstrar amor, felicidade, medo, tristeza, que isso é uma característica humana. Então, um dos próximos passos é esse treinamento de máquinas para que elas mesmas sintam ou demonstrem, na verdade, emoções que se comparem a humanos. Outro ponto na saúde mental também seria projetar máquinas para responder com empatia e preocupação. Tem até um filme que é Inteligência Artificial, que é o nome do filme, em que a voz, ele se apaixona pela voz, né? E ela vai falando com ele e que ela é uma inteligência artificial e eles vão se apaixonando, na verdade, eles se apaixonam por ela e por causa das emoções que ela faz ele ter, digamos assim, né? Que ela começa a conversar com ele, demonstrar preocupação e tudo mais, e isso faz com que ele se apaixone, né? Então, isso seria um dos pontos também que seria das máquinas responderem com empatia e preocupação. Essas tecnologias poderiam acabar em hospitais, escolas, prisões, proporcionando que os robôs sejam uma espécie de apoio, né, emocional a pacientes,
a estudantes, a presidiários, para que tente construir, talvez, e melhorar as relações das pessoas, já que a nossa geração está um pouquinho mais, não sei se está um pouquinho mais fria, mas as relações já estão um pouco mais, não sei, mais, como diria a Bauman, mais líquidas. Líquidas. Tudo mais rápido, tudo, né, não se avança muito, então talvez as tecnologias possam ajudar nessas relações, digamos assim, humanas. Já nas artes, né, dispositivos que possibilitem clonar vozes. Um exemplo disso era que a gente vê filmes dublados e essa dublagem ser com os próprios, automaticamente dublado com a própria voz do personagem, não, do ator, digamos assim. Tom Cruise falando em inglês seria a mesma voz do Tom Cruise falando em português, dublado. Na medicina, um dispositivo que conseguisse ler exames, né? E sem precisar de médicos, só usando alguns padrões. Eu assisti uma palestra ano passado de um... como é que eu posso falar? Era um grupo de empresas médicas, tanto empresas privadas quanto órgãos públicos que se juntaram num evento, né, para falar sobre tecnologias e sobre algumas questões na medicina. E aí eles estavam falando, um avanço na medicina seria exatamente não precisar de um médico para dar uma espécie de diagnóstico. Ele leria o próprio, a máquina seria ensinada para ler o exame, os sintomas, o que o paciente tem, de acordo com o padrão, né, de informações que ela seria alimentada, ela mesma dizer um diagnóstico, né, sem precisar passar pela mão de um médico, digamos assim, e que mãos humanas, às vezes, podem ocorrer erros, né, digamos assim. E isso aceleraria muito mais rápido o processo de atendimento nos hospitais, como é que pode falar, tipo, de você descobrir uma doença e ser tratada muito mais rápida, e entre outros benefícios, né, que traria para a medicina. E na segurança, né, máquinas capazes de reconhecer rostos humanos. Então, como já tem em alguns países, aqui no Brasil já teve, inclusive, se não me engano, foi na Bahia o primeiro caso, foi em alguns estados, mas parou um pouquinho por causa de um problema que eu vou citar posteriormente, mas isso na segurança já foi utilizado aqui no Brasil, de reconhecimento facial, de possíveis criminosos, de pessoas que cometeram crimes, teriam os dados dela, e aí seria reconhecido depois para ser preso, digamos assim, saber quem seria essa pessoa. Então, a gente viu vários casos mesmo, mas aí vai ter um videozinho que vai também detalhar outros casos mais próximos. E aí, uma das possíveis problemáticas, né, um ponto de atenção que pode ser, talvez, uma problemática, eu não sei, que um deles é a não neutralidade da ciência e da tecnologia, né, é um dos casos que eu falei anteriormente, né, da questão do reconhecimento facial. Tem algumas cientistas que entraram que chegaram a falar que essa questão do reconhecimento facial, quem alimenta a máquina, quem faz com que a máquina chegue os dados são pessoas, somos nós, somos humanos, e normalmente a ciência ela leva, né, digamos assim, a posição de quem está fazendo ela, digamos assim. Então, percebeu-se que pessoas negras eram tidas como mais agressivas, mais potenciais criminosos. Então, isso feria, talvez, a questão do reconhecimento facial ser algo legítimo de verdade, porque estava ocorrendo muitos casos de racismo, tanto de racismo como machismo também. Algumas máquinas, algumas coisas não estavam lendo rostos de mulheres, por exemplo, de mulheres negras
por exemplo. Um outro caso é que percebeu-se que o engajamento de uma foto de uma mulher negra gera bem menos engajamento do que a foto de uma mulher branca. Então, isso tudo, os algoritmos são treinados, são alimentados por pessoas, e essas pessoas não são neutras, né? Digamos assim. Então, isso é uma problemática que a gente tem, que cientistas também têm levantado e que a gente precisa se atentar também a isso. Um outro ponto é a soberania cibernética, né? A gente sabe que a China é um potencial, é uma potência gigante que tem utilizado bastante disso, os Estados Unidos utilizam bastante disso também. Então, o pessoal fala muito que uma próxima guerra, digamos assim, não seria uma guerra entre mundial, não seria uma guerra realmente, eu sei, né? Hoje eu não sei. Pelo que eu estava lendo, eram uns anos atrás, então mas hoje, com a guerra da Ucrânia, eu não sei se pode ser realmente uma terceira guerra, mas a questão cibernética ela é muito forte e é algo que pode afetar a soberania de alguns países e, enfim, a gente coletar dados de outros países, então pode ser um problema. Um dos pontos, né, também seria, os pontos de consideração final, seria que a inteligência artificial, ela reduz erros, né? Ela tenta reduzir erros, por mais que a gente coloque aqueles pontos de atenção, né? Ela, na probabilidade dela de redução de erros, e ela também dá suporte na tomada de decisões. Então, ela assim permanece como algo que a gente realmente deve investir no futuro e deve se atentar a alguns problemas, mas com certeza é algo que a ciência e a tecnologia vai avançar bastante. E é isto. Tem um videozinho, não sei se dá tempo, professor. Assim. Dá? Pronto. Deixa eu botar aqui. Vou botar, ele é 7 minutos, mas eu vou passar um pouquinho. E aí eu boto no avançado. Mensagens de pessoas pedindo cases